pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje eu estou usando uma blusa bem colorida. Ela tem várias formas geométricas e tem as cores azul, vermelho, amarelo e laranja. A nossa aula de hoje é editorial. Eu espero que você aproveite bastante. Vem comigo! Editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo, que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção sobre os principais assuntos do momento da publicação. Possui uma linguagem formal e padronizada na norma culta, com argumentação impessoal. Vamos por partes. A estrutura do editorial está dividida em 3 partes: introdução, apresentação do assunto que será desenvolvido ao longo do texto, desenvolvimento, discussão e fundamentação, conclusão, resumo geral do que se pretendeu afirmar com o texto. Podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois envolve argumentos baseados em uma ideia central. Crítico, já que expõe um ponto de vista. Informativo, porque relata um acontecimento. O editorial possui fato e opinião. Fato, substantivo masculino, evento de cuja ocorrência se tem conhecimento, ou coisa cuja existência não se põe em dúvida. Tudo aquilo que acontece por ação do homem ou em decorrência de eventos exteriores ou naturais, que independem da vontade humana. Acontecimento, acontecido, ocorrência, sucedido, sucesso. Algo cuja existência é inquestionável, realidade, verdade. Opinião, substantivo feminino, modo de pensar, de julgar, de ver. Ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular, social, político, religioso, etc. Teoria, tese. Juízo de valor que se faz sobre alguém ou alguma coisa. Conceito. Precisa de exemplos? Vamos a eles. Opinião. Cota é esmola. Fato. Política de cotas ou ações afirmativas. Trata-se de uma política pública que visa garantir o acesso de alguns grupos a oportunidades. Algumas características. Características: caráter objetivo, fato, e subjetivo, opinião. Linguagem simples e clara. Temas da atualidade. Textos relativamente curtos. Vamos continuar. A proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é uma daquelas leis que jamais foram cumpridas com rigor no Brasil. Uma pesquisa recente, encomendada pelo governo do Estado de São Paulo,
mostrou que 1 em cada 5 adolescentes entre 12 e 17 anos bebe regularmente e 4 em cada 10 conseguem comprar álcool sem restrições. Diante desse quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer as regras contra o consumo de álcool por adolescentes. Em vigor desde o fim de semana passado, a legislação impõe multas de R$ 1.745 a R$ 87.250 a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. Assim como ocorreu com a bem-sucedida Lei Antifumo, a expectativa de punição deve reforçar os controles de bares e supermercados e tornar mais difícil o acesso de adolescentes ao álcool. Idealizada segundo as regras da tolerância zero, a nova lei anti-álcool erra, porém, ao transferir para os estabelecimentos comerciais a total responsabilidade pelo consumo de bebidas por menores de idade, mesmo em situações que não estão sob seu controle. O ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante, ainda que a bebida seja comprada legalmente por um maior e repassada a um menor. Não é razoável imaginar que os bares tenham B10 para verificar e proibir, por exemplo, um pai de oferecer um copo de cerveja a seu filho. A pena, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o comerciante. O Sindicato de Bares e Restaurantes também reclama, com razão, da multa a quem vender bebida para jovem com documento de identidade falsificado. A não ser que se trate de uma montagem grosseira, é exigir demais que os vendedores se transformem em peritos a detectar fraudes em carteiras. O terceiro aspecto sob contestação, a obrigatoriedade de geladeiras separadas para bebidas alcoólicas e outras, também é controverso, além de gerar custo extra para os comerciantes, que pode ser expressivo em alguns casos. Sua utilidade é duvidosa. A nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose nos pontos acima mencionados, que deveriam ser revistos. Agora, foca na aula. O editorial possui fato e opinião. Vejamos exemplos retirados do texto. Um fato e duas opiniões. Fato: a legislação impõe multas de R$ 1.745 a R$ 87.250 a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. Opinião: a pena, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o comerciante. Não é razoável imaginar que os bares tenham B10 para verificar e proibir, por exemplo, um pai de oferecer um copo de cerveja a seu filho. Você prestou atenção?
Então responda: qual é o assunto tratado no texto? O assunto é a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Cuidado! Jovens que começam a beber mais cedo têm mais chances de se tornarem dependentes do álcool quando adultos. Os que começam a beber aos 14 anos têm probabilidade 4 vezes maior de apresentar dependência alcoólica do que aqueles que iniciam o consumo após os 21 anos de idade. O início precoce do consumo aumenta o risco de lesões corporais, o envolvimento em acidentes com veículos. Ele eleva também a vulnerabilidade a riscos como gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Mulheres e meninas, como sempre, são as principais vítimas. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo, que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção sobre os principais assuntos do momento da publicação. Apresenta fato e opinião. Tem como características caráter objetivo, fato, subjetivo, opinião, linguagem simples e clara, temas da atualidade, textos relativamente curtos. Fato. O fato informa o que aconteceu. Opinião. A opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Se liga no desafio. Releia o editorial Além da Dose. Converse com sua professora ou seu professor e seus colegas de turma. Identifique um fato e uma opinião no texto, além daqueles apresentados durante a aula. Mãos à obra! Antes de terminar, tenho um convite para você. Tira dúvidas de linguagens. Todas as segundas, às 16 horas, no canal da Multirio no YouTube e no aplicativo Rio Educa em Casa. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula editorial. Até a próxima. Tchau, tchau.